Né? Ansiedade, coisa de louco, né? Realmente a gente tem aí um big de um desafio e a palavra de Deus é tão clara, né? Para a gente não andar ansioso por coisa alguma. E hoje, né, vai falar para a gente a psicóloga Marta. Ela certamente será usada por Deus, como todas as mulheres que passaram por aqui, deram o seu recado. Eu lamento que hoje a gente esteja num grupo menor por conta do frio mesmo, da chuva, e nós temos lá os jovens e os líderes dos jovens que estão lá também, que não estão aqui mais hoje, né? Mais um Ironman. Tudo culpa da Fernanda. Fernanda, a família da Fernanda, todo esse povo da ginástica, do Ironman, do movimento. Então nós vamos orar ao Senhor, pedir que Deus abençoe. Carol, traz para mim essa bolsa aí, faz o favor. Obrigada. E dá nossa lembrancinha aqui para Marta. Marta, que Deus abençoe muito a sua vida. Isso aqui é uma lembrancinha, tá, meu amor? Para você guardar aí no seu coração. Obrigada por ter atendido o nosso singelo convite, tá? Que Deus fale profundamente ao teu coração. Vamos orar, gente? Vocês estão falantes hoje, estão conversadeiros, vai ficar do frio, não é? O frio não dá um ciricutico assim na gente, a gente fica meio, né? Quer se esquentar, sei lá, né? Mas nós vamos agora orar ao Senhor pela vida da Marta. Vem cá, Marta. Vamos orar, pedir que Deus a use e que nós abramos o nosso coração. Eu aprendi na minha vida pessoal que às vezes a gente ora tanto para o preletor, e deve orar mesmo, mas a gente também deve orar a Deus para que o nosso coração seja um solo fértil. Porque às vezes o Espírito Santo está falando, Deus está falando e o nosso coração é rochoso, né? Ou está seco, ou está infértil, e aí não rola nada, né? Então que a gente também ore pelos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez diante do Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te engrandecer. Obrigada pelo culto, Senhor, obrigada pelos nossos missionários, pessoas tão maravilhosas, ó Deus, rogamos pela vida de todos os nossos missionários espalhados por este mundo, Senhor. A Maura, o projeto, rogamos por aquela família Oliveira, rogamos pelos missionários da Cristolândia e por todos os missionários espalhados por este mundo. Peço que o Senhor os guarde, os livre do mal. E pedimos agora, Deus, que o Senhor abençoe os nossos corações. Que quando ouvirmos agora, Deus, essa palestra, que a gente também esteja com o coração aberto para aprender e colocar em prática. Rogo pela vida da Marta, Pai, que o Senhor a abençoe, que ela fale aquilo, ó Deus, que o Senhor tem colocado no coração dela. E que tenha para isso, ó Deus, êxito nas suas palavras. Eu te agradeço por todas as mulheres, Pai, que têm passado por aqui e têm deixado a marca de Cristo nos nossos corações. Eu te louvo pela vida de cada uma das mulheres da PIB. E continuamos clamando ao Senhor também para o nosso retiro no dia 4, Senhor. Que em nome de Jesus haja um mover entre nós ali no retiro de oração. Que haja entre nós, ó Deus, um renovo espiritual na vida de cada mulher, na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem não fez sua inscrição ainda, não esqueça, faça sua inscrição, são poucas vagas, tá? Já temos mais de 40 mulheres ali inscritas. Se você demorar, depois fica sem vaga para você e fica brava comigo. Não vai ficar brava comigo, porque eu sou boazinha, tá? Só um minutinho que nós vamos fazer a última historinha aqui. Eu peço desculpas aqui, a gente... Oi, Yara, só um pouquinho. É isso? Pra frente e pra trás, é isso? Pra frente e pra trás. Eu peço desculpas aqui, a gente acabou deixando o cabo em casa e tá com pouca bateria. Por isso que a gente teve que fazer um rearranjo aqui com um cabo emprestado, tá um pouquinho mais largo, né? Gente, então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês, participando aqui como membro de Cristo, né, nessa comunidade cristã, exercendo minha profissão também aqui, né? E eu quero parabenizar a iniciativa da Nívia, né, que
está valorizando a prata da casa, como ela mesma disse, né? Eu acho bastante carinhosa essa forma, né, de agregar as mulheres, de valorizar os talentos e os dons que estão aqui. Eu acho que é uma forma de incentivar que as mulheres também exerçam o seu dom, né, no corpo de Cristo, e queria agradecer, né, essa iniciativa. Bom, gente, esse primeiro slide que vocês estão vendo ali, vocês devem conhecer, né? É uma plantação de lavanda, né? Para quem não conhece, a lavandula angustifolia, ela é uma planta da Europa, né? Mas ela é muito usada, ela tem sido popularmente conhecida como lavanda, né? Ou alfazema. A minha mãe usava muito, a minha avó usava muito seiva de alfazema, né? Vocês devem ter lembrado disso, né? E é uma planta assim muito terapêutica. Eu trouxe ela porque eu gosto muito da lavanda, né? Inclusive eu uso a lavanda todos os dias no meu colarzinho difusor, é um colarzinho de aromaterapia, né? Que depois a gente vai falar de autocuidado, eu vou falar dele também, né? Que a proposta hoje aqui não é a gente ficar falando de doença, mas é a gente falar um pouco de autocuidado, um pouco de como a gente pode estar parando, né? Para refletir um pouco sobre a nossa vida, como é que está esse ritmo de vida, né? Como é que a gente está gerenciando as nossas escolhas, e aí está podendo cada uma pensar um pouco na sua vida. Claro que a gente vai falar um pouquinho, né, da ansiedade do ponto de vista psicológico, da saúde mental, para a gente poder conhecer, para quem não conhece, poder estar vendo, mas a intenção é o foco do autocuidado hoje, né? Vamos lá se eu acerto esse aqui, hein? Vamos ver se eu me dou bem com isso aqui. Faz muito tempo que eu não uso controle. Um pouquinho de mim, né? Meu nome é Marta. Para quem não me conhece, né? Eu sou casada há 24 anos, tenho 2 filhos, ali meus 2 pipolinhos, o João e a Maria, bem brasileiro, né? João e Maria, o João com 10, a Maria com 8. Essa foto está desatualizada, foi tirada antes da pandemia. Está um pouquinho maior ali, né? Me formei em psicologia em 1996, na Universidade Estadual de Maringá. Depois eu fiz formação em terapia de casal e família, fiz uma especialização em saúde pública, porque eu trabalho no SUS desde 1998 como psicóloga clínica, então eu fui me especializar em saúde pública com ênfase em saúde mental. E depois acabei também fazendo especialização em terapia cognitivo-comportamental, né, porque a gente precisava trabalhar com alguns sintomas, e no SUS, vocês sabem que não tem muito tempo para ficar ali, né? Então a gente precisa agilizar. E aí foi uma abordagem que eu encontrei para agilizar um pouco o trabalho com o sintoma. E um mestrado em educação, e esse mestrado é mais na área da infância. O meu tema de pesquisa foi a infância, né? Um tema dentro dessa sistemática. Hoje a gente não vai falar da infância, eu até pensei, será que eu ponho alguma coisa da infância? Eu não ponho, mas não dava tempo. Eu olhei ali e ia ficar apertado. Mas a questão da infância eu sei que é importante também para as mulheres pensarem um pouco sobre a ansiedade na infância, né? E até porque elas têm que, a maioria, né, das mães tem que gerenciar as questões de ansiedade dos filhos. Mas enfim, o nosso foco hoje é o autocuidado das mulheres, né? Nós não vamos falar das crianças, apesar que envolve um pouquinho, né, a situação. Vamos lá. Florescendo na Ansiedade. Primeiro nível, eu quero te dizer que eu achei muito bonito o nome Florescendo na Ansiedade, né? Quando tu me chamou, eu até te perguntei o que tu estás querendo, né? Qual que é a tua ideia, o que tu estás buscando. E eu entendi, pela tua fala, que tu estava buscando um momento de autocuidado da mulher, né? Primeiro agregar as mulheres aqui, depois pensar na perspectiva do autocuidado, como a gente, como profissional, poderia estar contribuindo nessa questão do autocuidado. Então, dentro dessa proposta da Lívia, que eu achei muito legal, a gente vai tentar pensar um pouquinho, né, do que tem hoje, o que o SUS oferece em termos de autocuidado, o que os convênios de saúde oferecem, o que a gente pode fazer como mulher na nossa casa para gerenciar esse autocuidado. Coisas simples, muito simples assim. Algumas coisas até meio óbvias, mas a gente precisa dizer, né? Às vezes, né, Lidomara, tem coisa óbvia que a gente precisa dizer. Então, quando eu recebi esse convite, né, eu fiquei pensando como é que eu podia dar alguma contribuição mais positiva, né? Porque a gente tem ouvido falar muito da ansiedade, principalmente agora na pandemia, né? Coisas horríveis sobre a ansiedade, sobre o aumento da ansiedade, e é tudo verdade, tá, gente? Porque eu trabalho no CAPS infantil, que é uma proposta de atendimento para paciente grave só de infância e adolescência.
E assim, teve horrores de aumento da questão da ansiedade, tudo por conta assim, da exposição demasiada de eletrônicos, né? Questões de casa acontecendo, né? Separações, perda de emprego de pai e de mãe, então, aumentou, de fato, tem uma comprovação desses dados, né? Esses dados, eles são da Organização Mundial de Saúde, né? Então, foram feitas várias pesquisas nesse tempo de pandemia. E aí eu fiquei pensando, como que eu poderia, né, dar uma contribuição para o tema ansiedade, porque geralmente a gente escuta muito a parte ruim da ansiedade, né? A ansiedade dá isso, daquilo. E aí eu falei, bom, nesse momento veio bem a calhar, né, a questão da ansiedade, porque é uma coisa que todo mundo tem, mas assim, está mais acentuada, de um modo geral, nas pessoas, né? E como tem vindo muitas perspectivas mais catastróficas, assim, né, do aumento da ansiedade, eu queria pensar um pouquinho nesses dados, né, de como que está surgindo, como que a gente tem trabalhado também, né? A gente sabe que tem o fenômeno social, tem o fenômeno psicológico, tem o fenômeno econômico, tem muita coisa envolvida nessa questão da ansiedade, né? Não é só a questão do medo do Covid em si, né, que a maioria das pessoas tem. Muita gente, de fato, perdeu familiares, né, pessoas próximas, e isso afetou, né. Então, eu vou ter que sou obrigada a passar alguns dados epidemiológicos aqui, né, nosso foco não é esse, mas a gente vai passar algumas coisas, né. A Organização Mundial de Saúde divulgou que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos, acho que isso é de domínio público, né, infelizmente. Nós estamos no ranking, em primeiro lugar, né, e a pandemia acentuou isso. Tem estudos que mostram que durante a vida, de cada 3 pessoas, uma vai adoecer de um transtorno de ansiedade. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde também. E a gente teve um aumento horrível, de 25% da prevalência da ansiedade no mundo, né, por conta do Covid. Isso foi visto no primeiro ano, né. Esse relatório que eu peguei do site da Organização Mundial de Saúde é do dia 2 de março desse ano, tá? Eles passaram esse relatório. Não sei se vai piorar ou não. Eu separei aqui para vocês um versículo que eu amo. Amo esse versículo. Ele está em Provérbios, capítulo 4, versículo 26, né? A versão tradicional dele diz: sobre tudo que deve guardar, guarda, pois, o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Aí eu gostei também, eu fui procurar, falei, deixa eu ver como que é esse versículo nas outras traduções, né? Aí eu queria pedir para a Lindomar ler a primeira tradução. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vocês viram, gente? Total o dia de hoje, né? E aí eu queria pedir, essa tradução que a Lindomar leu da linguagem dos dias de hoje. Para alguém ler, alguém pode ou ler sem microfone mesmo, a tradução a primeira ali, que é a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Certo, pessoal. Então, assim, para mim isso é muito forte, né? A gente que trabalha com psicoterapia, né, com terapia cognitivo-comportamental, isso fecha muito a questão dos pensamentos. Porque a partir do pensamento, esse pensamento gera um sentimento e o sentimento vai gerar um comportamento, né? Então a Bíblia já deu a palavra de sabedoria aqui, que a gente precisa estar examinando esses pensamentos da gente, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Em seguida, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, Yara. Eu quero botar para tocar essa música. Antes de botar para tocar, eu queria perguntar para vocês. Vocês conhecem o grupo Vencedores por Cristo? Quem conhece aqui? A maioria, né? Década de 80, 90... Oi? Eu acho que só eu criei um hiperlink. Será que não dá pra... É só dar um enter? Será? Só não dá aí. Ai, tá com mau contato. Olha a técnica aqui. Mas assim, enquanto a Yara retoma ali... o Vencedores por Cristo é um grupo bastante antigo, né? Quem não conhece, eles vieram para o Brasil no final da década de 60, acho que em 1968, junto com o Jaime Kemp, né? É uma missão, na verdade, né? E aí, junto com esse processo, eles formaram um grupo musical,
Vencedores por Cristo, que eu adoro, né? Assim, na minha época eu tinha todos os discos, né? Discão bolacha, aquele grandão, ainda tem até hoje. E tem essa uma canção, né, que eles fizeram com esse versículo, é uma canção com 5 versos só, mas é muito linda. E eu queria passar essa canção aqui, pra gente ouvir e cantar junto, quem puder, né? Vamos ver se já deu certo aí. Agora vai dar. Não deu certo. A internet caiu. Não, a internet caiu. Foi no celular. Qualquer coisa a gente passa por depois. Foi no celular e foi no microfone. Qual o nome da música? Não, mas aí daí foi depois no microfone. Qual o nome da música? Fontes da vida. A gente pode passar depois também, não tem problema. Fontes da vida. Não. Vencedores. Vencedores por Cristo, fontes da vida. Mas é linda, é uma canção muito linda. Não sei se vai ser possível passar, né? Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, se vocês quiserem depois escutar em casa, né? Dos Vencedores por Cristo. Propaganda. Propaganda. Aí. Ótimo. Peninha, né, que não conseguiu projetar aqui, porque tinha letra e é bem fácil. Obrigada, Yara. Mas é isso, gente, assim, presta bem atenção, né? O Senhor Jesus, ele nos ensina por meio das Sagradas Escrituras, né? Que tem algo incrível com relação a esse versículo, né? A gente tem que preservar as nossas emoções e a gente precisa conhecer as nossas emoções. E se a gente tiver um bom autoconhecimento das nossas emoções, a gente não vai ser pego por essas armadilhas. Quando eu falo de armadilhas, são os nossos próprios pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos, eles podem nos conduzir a qualquer lugar. Eles podem nos conduzir a um lugar bom ou ruim. Hoje a gente tem muita gente, às vezes procurando ajuda, porque não consegue se desvencilhar de alguns pensamentos, né? Pensamentos sobre si mesmos, sobre o seu valor ou desvalor, né? Então, à medida que a gente vai tomando posse de algumas coisas e controlando os nossos pensamentos, a gente consegue, de fato, digamos assim, controlar a questão da ansiedade, porque a ansiedade não dá pra gente tirar a ansiedade, né? Ela está presente dentro da gente, mas a gente consegue controlar. Acho que desregularizou aqui, né? Vamos ver se eu consigo. Cadê, Yara? Eu teria que entrar na internet para conseguir passar. Será que tem mais uma? Se tu consegue. Espera só um pouquinho, pessoal. Consegue entrar na internet, porque daí tem uma outra no final ali. Daí, quem sabe, resolve o problema.
Depois que eu me toquei, eu falei, acho que tem que entrar na internet para funcionar o hiperlink, né? Porque não funciona. Pode falar, eu vou ver aqui o vídeo. Ela vai vendo ali. Então, eu botei o bebezinho assim, admirado ali, né? Como fugir das situações da ansiedade? Será que tem como fugir? Depois a gente vai ver um pouquinho disso, né? Tem coisas que a gente consegue sim evitar. E aí eu fiz até um tópico, um checklist de coisas que a gente consegue evitar para não produzir questões de ansiedade, né? Consegue passar para o outro slide? Isso aí. Tem alguns fatores, né, que estão presentes na vida da gente, tem alguns que não dá para fugir, mas dá para minimizar. Por exemplo, uma coisa que está muito presente na vida da mulher, né, tem até um livro de um psiquiatra aí que fala Mulher Polvo, né? Pega várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Nós somos um pouco polvo, todo mundo aqui, né? E é a questão das multitarefas. Eu até botei uma figura de uma mulher assim, cheia de lembretes colados no corpo, falando no telefone, fazendo várias coisas. De uma certa forma, a gente está imerso nesse universo de multitarefas, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha também, então tem muitas coisas para fazer. Mas algumas coisas a gente consegue evitar e diminuir. Por exemplo, eu vejo que agora, na pandemia, especialmente, as pessoas ficaram muito presas às telas, né? Tem um excesso de exposição às telas, e não é só com as crianças e adolescentes, não. É com os adultos, né? Outro dia meu filho me chamou a atenção e falou assim, mamãe, eu fiquei admirado, que estava numa mesa, pai e a mãe, 2 filhos, cada um estava com o seu celular, mamãe, falando para mim, assim, menino da minha idade e tal, ninguém estava conversando. Então tem, de fato, uma hiperexposição às telas, né? E assim, a gente não se dá conta, mas tem um relatório que a gente consegue puxar de dentro do celular para saber quanto tempo você ficou no celular. Vocês já viram isso? Dá para puxar isso, para ver quantas horas. E é chocante, porque às vezes a gente olha e fala assim, gente, eu fiquei muito tempo, né? É um excesso mesmo de tempo. Isso, gente, é uma, digamos assim, é um ladrão do tempo da gente, a tela. E é algo que, de fato, predispõe à questão da ansiedade, né? Uma coisa que as pessoas têm que evitar é botar celular ali no apoio da cama. Tem gente que gosta de dormir com o celular debaixo do travesseiro, isso é um veneno, né? A luz azul do celular, ela emite uma estimulação para o cérebro. E ela é uma das questões de causadoras de insônia. Não sei se vocês sabiam disso, mas a luz azul ela é poderosíssima para a questão da estimulação cerebral, né? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu estou com insônia, mas não sei por que eu estou com insônia, né? Às vezes é porque você está de noite, você acorda, né? Vai para o banheiro, deixa eu dar uma olhadinha no celular, vai lá olhar, isso aí é um veneno também. Porque você está estimulando, né, o teu cérebro para você ficar mais atenta mesmo, mais exposta, né, à questão da ansiedade. O uso excessivo das redes sociais, né, a gente já falou. O consumismo é uma questão que está muito atrelada com a ansiedade, né? Às vezes a gente fica perguntando quantos aplicativos que eu tenho aqui no meu celular que eu realmente preciso, né? E aquelas notificações que vem o tempo todo ali de tá em promoção, não sei o que, tá isso, tá aquilo. Então é uma hiperestimulação. E a vida mudou muito do pessoal que não tinha celular. Hoje eu falo para os meus filhos sobre a minha infância sem celular, né? A gente que é mais antigo sabe que mudou totalmente o jeito de ser e de agir. Semana passada, não, retrasada, foi dia 18 de maio, foi quarta-feira passada, né? Não, retrasada. Foi o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Da luta antimanicomial, né? E aí, nesse dia, a gente fez um evento com os adolescentes lá do meu trabalho, lá do CAPS. A gente começou a falar um pouquinho, né, sobre a questão da ansiedade, como é que era a vida sem eletrônicos, sem equipamento, o adoecimento, eles colocando o posicionamento deles, o que eles achavam sobre isso. E achei muito interessante o choque de realidade, né, quando a gente fala assim, não, olha, o mundo não tinha computador, não tinha celular, as pessoas levam um choque, né? Hoje isso está muito presente na vida da gente, a gente não se dá conta que esse é um fator que predispõe também à ansiedade. Consumo excessivo de cafeína e açúcar, né? Mas o açúcar vai dar uma animada na pessoa, mas depois ele dá uma desanimada também, né?
E ele vai intoxicando, de certa forma, o organismo da pessoa com relação à questão da ansiedade. Tem várias pesquisas que falam sobre isso, né? O ideal seria que 6 horas antes de dormir as pessoas não tomassem mais café ou questões com cafeína, um chá preto, um chá mate, né? Dessa uma maneirada, para poder manter esse autocuidado. A gente está falando de autocuidado, né? E exposição a estresse intenso ou prolongado. Ai, mas eu não tenho como não me expor a estresse. Mas tem algumas coisas que a gente pode evitar. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não pode evitar, né? Fazer o quê? Alguém adoecer, né? Você mesmo adoecer ou alguma coisa súbita que aconteça, né? Mas tem coisas que a gente pode evitar. Então é dessas coisas que eu estou falando. Porque às vezes a gente se expõe ao estresse, a uma vida estressante, né? De não estar tendo um tempo de autocuidado, não estar sabendo dar limites para as coisas, e isso vai acentuando as questões de estresse. Vocês sabem que a questão do estresse é muito interessante, porque assim, depois de todo estresse vem uma depressão, né? E essa depressão é por estresse, porque acontece um desequilíbrio químico no cérebro, né? A adrenalina, quando ela tem muito disparo na corrente sanguínea, ela não consegue competir com a serotonina, por exemplo, que ela entra em baixa. Então a pessoa vai ficar com o quadro instalado mesmo. E esses quadros instalados fisicamente, por exemplo, quando tem estresse intenso ou prolongado, causam uma inflamação no cérebro, a nível cerebral. É muito sério isso, gente. Porque o que eu obteria, por exemplo, em questão de prevenção de ansiedade ou de tratamento de ansiedade numa pessoa que não se expôs a esse tipo de estresse prolongado, é um tipo de intervenção. E quando você vai pegar um paciente desse que já está cronificado, tem uma inflamação, a gente tem um lobo frontal aqui. Vocês sabem que o cérebro da gente ele tem sulcos, não é sulco, é sulco com L, né? Tem giros, tem áreas, né? Cada área é responsável por uma coisa. A gente tem o nosso lobo frontal aqui, que é responsável pela questão das decisões, pela tomada de decisão, pela racionalidade, está tudo aqui. E essa área, ela é altamente irrigada. E ela é altamente estimulada, por exemplo, com atividade física. Quando você faz, acontece um processo, até aqui, de alta irrigação. Inclusive de alguns vasinhos que não tinham, que surgem. É como quando alguém faz cirurgia de varizes. Eu fiz, um tempo atrás, o médico me explicou isso. Falou, olha, vai surgir um novo caminho aí de irrigação sanguínea, pode ficar tranquila, né? A tua safena saiu, mas vai surgir. Então é mais ou menos isso. Nosso próprio corpo, ele dá conta de trabalhar com essa questão, né? Vamos lá. Sim, nós temos aqui um texto. Eu queria pedir, quem que gostaria de vir aqui na frente ler no microfone o texto, que é Eclesiastes 3, eu acho que é um outro texto que marca muito bem essa questão do gerenciamento do tempo. Já estou de pé, vou ver que vai ser mais rápido, né? Tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Eu vou passar para o próximo. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece, ou o que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece
torne a acontecer. Gente, esse texto é muito legal, assim, né? Na questão do gerenciamento do tempo. Para mim é um texto, assim, na minha vida é um divisor de águas, porque eu tenho uma vida muito corrida, né? O meu intervalo da manhã é muito pequeno, eu entro meio-dia no trabalho, saio às 6, então lá em casa é tudo cronometrado. E pra gente não ficar estressado, se a gente não fizer na hora, a gente não consegue se organizar. Então lá em casa, até as pessoas já se organizaram, já sabem, é meio automático, já levanta, escova os dentes, vai no banheiro, já arruma a cama, já faz assim a coisa meio acontecer. E se a gente não tiver esse gerenciamento de tempo, a gente vai ficar todo embananado, né? Então é muito necessário a gente estabelecer tempo para cada coisa. E também da mesma maneira tem que ter tempo de descanso. A gente precisa de tempo de descanso e a gente, mãe, mulher, né, se esquece disso, muitas vezes, né? É aqui, por isso que eu estou aqui para falar de autocuidado, né? Porque a gente até tinha um grupo de cuidadores lá no CAPS Infantil, que o tema era cuidar do cuidador, né? O cuidador, nós somos cuidadoras em potencial dos nossos filhos, nossos maridos, de uma certa forma, né? Então, assim, é muito fácil o cuidador adoecer, porque ele cuida do outro e às vezes ele não cuida dele. E eu tô aqui pra gente falar disso, que a ansiedade está atingindo a vida da gente, muitas vezes, porque a gente está cuidando muito do outro e não está sabendo estabelecer um espaço para fazer, pera lá, eu preciso gastar 10 minutos para tomar um banhozinho, né? É muito louco isso, eu vivenciei na pele. Quando eu tive meu primeiro filho, eu fiquei tão assim, ansiosa, né, para fazer tudo certo e que se ia dar tudo certo mesmo, que teve uma vez que eu passei 3 dias sem tomar banho. Porque eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou dormir, eu vou cuidar dele ou eu vou tomar banho? Aí eu fiz uma escolha, né? Então na vida da gente a gente tem que fazer algumas escolhas, né, para a gente poder separar e ter um tempo de autocuidado também, para poder tomar um banho, fazer outras coisas, né? Vamos lá. Eu coloquei esse slide para a gente pensar um pouquinho que nem tudo é ansiedade patológica, né? Que a ansiedade não faz parte da vida da gente e a gente vai ter ela até o último dia, né? Mas a questão que fica é do que a gente viveu e como que a gente está gerenciando essa ansiedade. Como que ela está surgindo na vida da gente, se ela está prejudicando o nosso cotidiano. Então, nesse ponto, a gente vai precisar analisar isso, né? Ansiedade relacionada a eventos do cotidiano, todo mundo tem, né? Ah, meu filho vai ter prova, eu estou ajudando ele a fazer. Ah, eu estou aguardando o resultado do exame. Isso é normal, a gente vai ter, né? Pode ter também relacionadas a vivências traumáticas. Esses traumas podem ser pequenos ou grandes, por exemplo. Ah, eu entrei no elevador, o elevador trancou e eu fiquei traumatizada. Isso é um trauma, né? Que aí pode ter suas proporções ou não. Pode ser que fique alguns dias com medo de entrar no elevador, né? Ou não, pode gerar realmente um trauma. E outros mais sérios, né? Vivenciar um assalto, uma guerra, uma situação muito trágica e catastrófica, né? Relacionado a algo específico, que aí seria medo de rato, medo de barata, medo de alguma coisa mais específica, que também tem a ver com a questão da ansiedade, ou a personalidade ansiosa, porque eu posso desenvolver a minha personalidade do jeito ansioso, né? Isso acontece também, a gente vê muito com as crianças, elas imitam os modelos comportamentais. A criança, às vezes, ela pode aprender até a ter uma depressão ou uma ansiedade baseada na observação, né? E a gente pode crescer com a personalidade ansiosa. E aí a gente vai ter que lutar contra isso. Porque pesquisas dizem que 40% é genético. Né? Digamos, tem uma raiz da questão da tendência da família. Como a gente tem predisposição para desenvolver doenças físicas, a gente também tem. E os outros, os 60%, é do que eu vou fazer com o ambiente, né? De como eu vou trabalhar essa questão. Eu coloquei aqui, gente, mas a gente não vai falar de cada uma, não. Primeiro que a gente não quer que vocês fiquem se enquadrando. Acho que tem isso, acho que tem aquilo, acho que tem aquilo outro, né? Não é esse o propósito, mas só para mostrar aqui alguns transtornos, tem mais, tá? Mas eu peguei os principais. Alguns transtornos mentais que estão na Classificação Internacional de Doenças, do DSM-5, que são os materiais que regem a questão dessa classificação, né? Nós temos esses que são os principais. O transtorno de pânico, que é aquele súbito intenso, né? E o pânico é muito ruim, porque ele pode virar a síndrome do pânico, né? Que aí já é um quadro mais instalado, com mais frequência. A agorafobia, que é aquele medo de lugares desconhecidos, né? De você estar se
colocando numa situação desconhecida, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né, que é como se tivesse na iminência de acontecer algo muito ruim. Então, assim, puxa, ai meu Deus, eu tenho que sair do trabalho agora, porque me deu uma coisa no meu coração, assim, que, sei lá, meu filho vai sofrer um acidente, eu tenho que ir lá impedir. Né? Então, assim, tem quadros instalados. A ansiedade social ou fobia social, né, que todo mundo tem um pouquinho, né, de ansiedade social. Eu estou aqui também numa ansiedade social falando com vocês, né? Mas a fobia social é quando a pessoa, de fato, ela não consegue estar numa situação pública, né? Se expondo, não consegue apresentar um trabalho. A gente tem um aumento exorbitante lá no meu trabalho de casos que a gente teve que, nesse momento, dar atestado para ficar em casa, para ter o ensino domiciliar. Porque por conta da pandemia ficou muito tempo em aula virtual, eles fechavam a câmera, não apareciam, não tiveram contato com ninguém, passaram a desenvolver um quadro, né, instalado, um quadro de transtorno mental instalado, e infelizmente a gente está tendo que fazer um trabalho agora de sensibilização sistemática, uma exposição progressiva desses adolescentes à volta, ao retorno ao convívio social, que ficou bem prejudicado, né? O TOC, né, é o mais famoso de todos, acho que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem que ter a obsessão e a compulsão, né, como se pensamentos invasivos entrassem na mente da pessoa e ela tem que fazer um ritual para aquilo sair. Ela só tem o alívio, né, ai meu Deus, eu tenho que lavar a mão 4 vezes. Se eu não lavar 4 vezes com sabão Nivea, eu não consigo ficar bem. Então eu tenho que fazer esse ritual. Então, quadros que se instalaram, né? Que no caso é uma ansiedade, envolvendo uma ansiedade muito intensa. As fobias, né? Que é fobia, como a gente já falou, de várias coisas, medos específicos, né? A fobia é um medo muito específico, que vai a partir de um evento traumático, a pessoa passa a evitar aquilo. Ela tem um comportamento de se evadir daquela exposição, né? E o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, está mais relacionado a situações de trauma mesmo, né? Vivenciar um assalto, ser vítima de um estupro, estar no meio de uma guerra, né? Que aí são coisas bem... depois de um tempo, não é instantâneo, assim, passa um tempo, aí a pessoa começa a manifestar esse quadro como se fossem flashbacks na cabeça dela, a revivência daquele terror que apareceu naquele momento, né? E isso se instala de uma forma muito sofrida, né? Eu fico pensando agora na Ucrânia, né? Como está essa questão da saúde mental lá deles, né? Eu creio assim que a gente está tendo uma epidemia de saúde mental no mundo todo, mas o Brasil, né? Está no primeiro ranking da ansiedade. E fico pensando também na Ucrânia agora, nessa situação de guerra, né? Gente, aqui eu vou falar rapidamente sobre critérios de gravidade, porque assim, não é todo mundo que está com problema de ansiedade que precisa de atendimento médico, psicológico ou outro tipo de tratamento, né? Mas uma coisa que é muito levada em consideração é a questão do impacto na vida da pessoa. Que impacto aquilo tem, né? Por exemplo, uma pessoa que se atrasa todo dia 1 hora no trabalho porque ela tem um TOC, um transtorno de obsessivo compulsivo, e ela fica voltando várias vezes para conferir se ela fechou a porta, essa pessoa precisa de ajuda, porque ela está tendo um impacto na vida dela, está prejudicada, ela está chegando atrasada, né? Uma pessoa que tem uma fobia social, que precisa vencer, por exemplo, uma tese de doutorado, vai ter que apresentar, ele não consegue ficar com alguém que ele passa mal, né? Não consegue se expor, vai precisar de ajuda, né? Agora, uma ansiedade que eu posso controlar, ou que eu posso fazer a minha profilaxia em casa, né? Não precisa de ajuda. E se tem dúvida, eu coloquei bem alto, bem grande embaixo em caixa alta. Importante a avaliação médica da situação. Eu coloquei a avaliação médica porque é importante o médico olhar, porque pode ter alguma questão física envolvida. E aí o psicólogo ele vai trabalhar com comportamento, com emoção, ele não trabalha com a questão, digamos, física, né, orgânica. Então, eu prefiro colocar sempre assim, a avaliação médica da situação. Bom, outro ponto que eu coloquei ali é o tempo de sofrimento, né? Porque, gente, lembra que eu falei no começo dessa nossa conversa que quando a gente tem muita situação de ansiedade, o nosso corpo automaticamente ele dispara adrenalina na corrente sanguínea, e isso tem um efeito, porque quando isso acontece, eu libero cortisol, que é o hormônio de estresse, né? O cortisol ele é responsável também pela questão da nossa circulação sanguínea, ele é responsável, né? Ele como é um hormônio de estresse, ele se deposita às vezes na barriga da pessoa, ela tem ganho de peso, né? O disparo frequente de adrenalina, como eu coloquei para vocês,
Ele envolve, por exemplo, também a questão da pessoa começar a entrar naquele impulso do coração de bater, né? Porque dá taquicardia, dá sudorese, dá um monte de coisa. E o cérebro, ele sofre um impacto, como eu falei para vocês. Ele entra numa espécie de um processo inflamatório até, né? Que fica mais aqui, ó, no nosso lobo frontal. E por isso, que aí depois eu vou linkar com a questão da atividade física, que vocês vão ver mais pra frente, que a atividade física ela tem um poder de curar a inflamação que está aqui, né? Ajudar a curar junto com o medicamento, dependendo do grau, se for necessário ou não. E outro ponto que eu coloquei ali, né, de critério de gravidade, como que esse quadro é resistente? De repente alguém vai falar assim pra mim, olha, eu sofro de ansiedade, mas eu já fiz... Lindomara, muito obrigada. Obrigada, querida. Eu estava com vontade de pedir, mas eu fiquei com vergonha. Obrigada. Vai dando uma secura na garganta, né? Então, gente, o quanto esse quadro é resistente. Porque às vezes alguém vai falar pra mim assim, olha, eu sofro de ansiedade, eu já fiz tanta coisa, eu já tive um colarzinho difusor desse, não funcionou nada. Eu tomo chá toda noite, não funciona nada. Eu faço atividade física, mas não está adiantando nada, né? Então, essa pessoa vai precisar de uma avaliação, né? Com um profissional habilitado. E aí entra essa questão do critério de gravidade, que é importante da gente ter essa autopercepção, né? Para a gente se cuidar. Isso daqui é uma coisa muito importante. Muito importante. Esse termo higiene do sono, gente, ele vem bem a calhar. Porque assim como a gente tem higiene com o nosso corpo, a gente tem que ter higiene com a nossa mente. Tem até, eu esqueci o nome dos autores, meninas da psicologia, me ajudem, mas tem um autor que fala da psicohigiene. Como é que era o nome dele mesmo? Faz tantos anos, mas assim, a psicohigiene é justamente essa profilaxia mental que a gente precisa ter para não adoecer, né? E a higiene do sono, ela faz parte do tratamento da ansiedade, da prevenção. Sabe por quê? Porque a privação de sono, gente, ela desregula todo o nosso metabolismo. Vocês já passaram uma noite em claro, ou evidentemente, todo mundo aqui, né? Quando a gente passa uma noite em claro, vocês observaram que o nosso coração bate muito acelerado? Quem já observou isso? Que tem um aumento, né, da frequência cardíaca. Por quê? Porque desregula o nosso metabolismo. Era pra gente estar dormindo, mas a gente passou do prazo e está ali acordado. E aí o nosso coração bate mais rápido, a nossa pressão arterial altera. Sabia que tem desregulação, às vezes, de pressão arterial à noite? Se isso se torna crônico, a pessoa pode desenvolver até quadro de hipertensão por privação de sono. Outra coisa que acontece com a gente, que é importante dizer, é a questão da melatonina. Quem já ouviu falar de melatonina aqui? Todo mundo, né? Então, gente, a melatonina é produzida pelo nosso corpo, vocês sabiam disso? Tem remédio para tomar de melatonina hoje em dia, né? Que inclusive foi até liberado, antes não era, mas uma dose X agora é liberada para usar. Depois disso, só com receita médica. Mas a melatonina, ela é liberada no nosso corpo, mas tem um porém. Ela só é liberada à noite, quando a gente está dormindo. Nas crianças, por exemplo, a gente fala muito da questão da preservação do sono, porque o pico da liberação da melatonina acontece às 19 horas, mais ou menos. Se a criança vai dormir muito tarde, ela não consegue otimizar esse recurso da melatonina para o corpo dela, que ela precisa disso para descansar, para crescer. A gente adulto já parou de crescer, né? Claro, mas a melatonina ela é importante para a preservação do sono, para você ter um sono tranquilo, contínuo, né? E por isso que a gente precisa cuidar da higiene do sono. Eu coloquei ali, ó, o que é a higiene do sono? Ela é uma adoção de um conjunto de bons comportamentos, gostaram? Rotinas e condições ambientais que possibilitam uma melhor qualidade e duração do sono. Porque às vezes a gente dorme de luz acesa ou com uma luz ali, não é legal, né? Tem que estar no escuro. Para a liberação da melatonina é melhor. Né? Praticar uma boa higiene do sono é muito importante em todas as idades, para organizar horários e rituais de sono e evitar distúrbios de sono, como sonambulismo, mais em criança, terror noturno, né? Pesadelos, síndrome da apneia obstrutiva do sono e das pernas inquietas. Né? Tem gente que às vezes dorme e acorda com a perna mexendo, assim, isso é muita ansiedade, né? Que a gente não está conseguindo também ficar um pouco mais tranquilo. Aí eu coloquei ali, da questão do transtorno do sono, que a gente sempre pede para ser visto por um médico, né, para avaliar se tem outras questões ali. Eu coloquei aqui uma mulher dormindo, até com o olho bem fechado, para a gente lembrar de algumas coisas que podem ser feitas para ajudar na ansiedade. Porque tem pessoas que às vezes falam assim, olha,
eu passo bem o dia inteiro, mas a minha ansiedade é de noite. Na hora que eu boto a minha cabeça no travesseiro, parece que passa um filme na minha cabeça e vem aqueles pensamentos e invadem minha mente. Então, gente, para quem é desse jeito, para quem está nessa situação, eu digo, a higiene do sono é muito importante. Porque aí a gente vai ter que fazer um ritual, né? A gente vai precisar se preparar para a gente relaxar. E a gente ensina a mente da gente. E a mente da gente aprende. Mas se a gente ficar no celular, ficar na televisão, ou vendo outras coisas, ou se agitando, a gente vai acentuar o nosso quadro de ansiedade. Então a gente precisa também fazer algumas coisas para ajudar. Uma delas é um ambiente escuro, calmo, silencioso, né? Depois uma música relaxante eu coloquei, porque eu coloco para os meus filhos à noite, eles adoram, né? Tem muitos canais no YouTube com música relaxante. Você colocar lá música relaxante, a pessoa tem dificuldade, isso é uma coisa que ajuda sim. Inclusive tem pesquisas que podem ajudar até na questão da produção de serotonina. Serotonina para quem não sabe, né, faz parte da química cerebral, para ajudar na questão do humor, do controle do estresse, da ansiedade. Então, a serotonina hoje é um medicamento que ele é usado para, digamos assim, para acalmar e animar ao mesmo tempo, né, dentro das propostas terapêuticas dos psiquiatras. Eu coloquei ali o uso de chás, né? Tem vários chás ali, eu coloquei só 4. Coloquei camomila, erva cidreira, melissa e mulungu. Não sei se alguém conhece mulungu. Mulungu, ele é um chá que assim, ele não deve ser usado por mulheres grávidas, amamentando ou crianças, né? É um chá para adultos. Mas ele é muito interessante, o mulungu, ele tem um efeito bem terapêutico, bem bacana. Assim, eu conheço algumas pessoas que fazem o uso do mulungu e têm conseguido dormir também com o uso desse chá. Evitar a ingestão de alimentos gordurosos, né? Às vezes vai no rodízio de pizza, come um monte, assim, depois claro, vai ficar com insônia mesmo, né? Evitar o equipamentos eletrônicos com aquela luz azul, né? Que a gente colocou, e isso a gente já falou, de consultar um médico caso tenha mesmo transtorno. Bom, aqui eu coloquei os 3 recursos mais comuns, que as pessoas mais conhecem, né? Para tratar a ansiedade. Coloquei ali aquele que vocês estão vendo, o novelo de lã todo embolado e do outro lado alguém tentando desembolar, o que a gente tenta fazer, né, meninas, assim, na questão da prática clínica, tentar entender o pensamento, desvencilhar isso de uma crença, né, enfim, uma psicoterapia, ali a parte de medicação e embaixo a atividade física, que são os 3 mais conhecidos, digamos assim, mais comuns, né, mas a gente vai ver que tem outros, é disso que eu quero falar com vocês também, para a gente otimizar aquilo que tem, né. Na questão de medicamento, o que acontece? Nós temos 2 tipos de medicamento para ansiedade. Um que traz alívio, no momento, por exemplo, tem Rivotril sublingual, que quando o médico prescreve, bota debaixo da língua, deu aquele disparo, a pessoa está com crise de pânico, vai botar debaixo da língua, rapidinho passa. Porque é uma questão de química, mas ele ajuda só no alívio. Ele não é um tratamento a longo prazo. E tem outros a longo prazo, que demora um pouquinho para fazer efeito, por exemplo, como falei agora há pouco, qual que eu falei agora há pouco? Bom, enfim, tem alguns medicamentos que fazem efeito a longo prazo, né? Esqueci o nome do remédio, não é melatonina não, mas assim... Rivotril? Não, Rivotril ele é de alívio. Acabei de falar o nome do remédio. Mas enfim, não tem problema. Só para dizer que tem alguns que são a longo prazo, que aí são tratamento mesmo, para deixar a pessoa mais tranquila, que vai agir no sistema nervoso central. Até porque se a pessoa ficar usando só aquele de alívio todo dia, tem a possibilidade dela ficar dependente, né? Porque esses aí causam dependência. Eu coloquei a psicoterapia, gente, tem várias linhas teóricas de psicologia, várias abordagens. Não importa o tipo de abordagem que a pessoa segue, né? Se a pessoa vai precisar de uma psicoterapia, ela tem que se enquadrar naquilo que é melhor para ela. No estilo do terapeuta, no estilo dela, né? Tem N linhas, mas eu coloquei a linha que eu trabalho, a linha que eu gosto de trabalhar, né? Que é a linha de terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai trabalhar o quê? No caso da ansiedade, como que vai ser a intervenção? Vai ser uma intervenção buscando, primeiro, como é que esse comportamento começou, né, que a gente tem que entender, né, o que veio, se ela emparelhou com alguma coisa, né, quais são os estimulantes do ambiente que estão fazendo com que essas crises aconteçam, né, vai fazer esse mapeamento da situação mental da pessoa, quais são as crenças que ela construiu, né, ou a respeito dela mesma, algumas crenças são falsas, né, e ela fica agindo em função disso, então é um processo
de autoconhecimento mesmo, que a pessoa vai, independente da abordagem teórica. Nessa abordagem é assim que a gente faz, né? Vai ser um espaço de escuta qualificado, né? Uma ajuda para poder compreender a situação que começou e como sair dela. Atividade física. Isso aqui é uma coisa que eu queria falar com vocês, porque como a gente está falando de autocuidado, para prevenção e para intervenção na ansiedade, eu não posso deixar a atividade física de fora. Porque eu falei para vocês um pouco antes sobre a questão da produção de substâncias químicas cerebrais a partir da atividade física, né? E olha que interessante. A Lindomara me apresentou um canal do YouTube, muito legal aquele canal que você me apresentou, de um psiquiatra da USP. E ele, até depois a gente pode passar para eles também, né? Marco Abud, eu acho o nome dele, né? Marco Abud. O cara é demais, assim, ele agrega vários profissionais, né? Junto com ele, para falar desse tratamento dos quadros de ansiedade e tal. E aí ele mostrou uma entrevista com um educador físico, um cara personal trainer lá. E aí esse cara, ele fez pesquisas junto ali com o grupo da USP. E foi muito interessante, porque olha quantas coisas que eles descobriram. Que a gente fica pensando assim, precisa de tanta coisa, não tô afim de ir na academia não, gente. Não, vou ficar aqui em casa. Até exercício na cama, o cara mostrou que dá pra fazer. Que isso também ajuda, né? Como ele fala, começa devagarzinho, então você tá muito desanimado, tá achando que não dá tempo, começa fazendo alongamento na cama, então, né? É alguma coisa que a gente faz, já tá mexendo o corpo. E aí, olha só o resultado dessa pesquisa. Chegaram à conclusão, pessoal da USP, que 3 vezes por semana, fazendo 30 minutos de atividade aeróbica, tinha um sucesso equivalente ao uso da sertralina para pacientes ansiosos. E isso, se fosse uma atividade física aeróbica contínua, tem que ser regular, não pode falhar não. É meia hora. Então, 16 semanas de atividade física contínua, conseguia-se obter o mesmo benefício do uso da sertralina. Mas será então que dá para tirar o medicamento? É uma questão de avaliação médica isso. A gente está dizendo formas de contribuição e de prevenção da ansiedade. 3 vezes de 30 por dia? 3 vezes de 30 minutos por dia. Desculpa, por semana. Falha nossa, semana, tá, gente? Por semana, tá? Então, 3 vezes de 30 minutos, por exemplo, você pega lá, segunda, quarta e sexta. 30 minutos na segunda, 30 minutos na quarta, 30 minutos na sexta. Né? Depois eu vou conferir esse slide aí. Que é o equivalente, né? Se isso acontecer por 16 semanas, é o equivalente ao uso de sertralina. A caminhada pode ser considerada aeróbica? Pode. Gente, caminhada, subir e descer escada, né? Andar de bike, patins, tudo que é, né, mexer o corpo assim com uma certa frequência. Musculação daí acho que já não entra, né? Musculação é mais parada. Mas tudo que mexe o corpo inteiro, sim, até subir e descer escada. Né? Lá em casa a gente aboliu o elevador. Só quando eu tô com preguiça eu uso. A musculação tem um trabalho cardíaco incrível. Eu faço funcional e o funcional que eu faço eu consigo fazer depois em outros dias que eu não faço funcional, 3 km de corrida na esteira. Da aeróbica daí. Da aeróbica. Aí sim, então é bem interessante porque... A força, ela reforça o cardíaco. Então ele tem a sua função. E também é isso dito pela personal, tá? Para a estrutura também, né? Sou eu que sou leiga. Então a estrutura também óssea, né? Sim, sim. Ele é ótimo, osteomuscular, né? É ótimo. Mas no quesito da ansiedade, precisa ser aeróbico mesmo, segundo a pesquisa que eles fizeram lá na USP, né? E, bom, eu já falei sobre como que a atividade física altera a química cerebral, né? Porque a gente, quando está liberando muita adrenalina, a gente não consegue competir no cérebro com as endorfinas, e aí, se o corpo se mexe, ele mesmo vai fazendo essas alterações, né? Para poder repor o que está faltando. Embaixo tinha lá, benefício na saúde geral, né? Que é aquilo que ela falou, que aumenta a frequência, melhora a frequência, a capacidade respiratória, cardiorrespiratória, etc, né? Aí eu já falei também que demora 16 semanas, isso eu já falei antes também, do lobo frontal, da irrigação do cérebro, né? Já foi falado tudo. Mindfulness, gente, eu sei que é meio... Algumas pessoas podem ter um certo preconceito, né? Porque, assim, os budistas usam muito mindfulness, as pessoas mais no sentido, assim, que buscam mais
filosofia, se buscam o mindfulness, mas eu vou dizer para vocês que existem, igual tem yoga e yoga, tem 2 tipos de yoga, né? Tem uma yoga que é mais religião, que você entra lá, que você faz assim pro elefantinho e tal, e tem outra yoga que é uma yoga de fortalecimento de músculo. Eu estou falando do mindfulness, que não é religião, tá? Eu estou falando do mindfulness que é desenvolvido pela USP, inclusive tem um aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Tá? Porque o mindfulness, gente, ele é muito interessante porque ele é um treino de atenção plena. E aí, quando você faz, e até tem aplicativos que faz 3 minutos de mindfulness, o que ele vai trabalhar? Além, o efeito colateral dele é o relaxamento, mas ele vai trabalhar a tua atenção plena para melhorar a concentração, raciocínio. Então, por isso que o mindfulness também é utilizado como uma prática para trabalhar a ansiedade. Né? Porque é para a gente se concentrar no presente. O que acontece com o ansioso? Ele vive de futuro. É assim, ó, o depressivo vive de passado. Tem uma frase da psicologia, meio domínio público aí. O depressivo vive de passado. O ansioso vive de futuro. Então, tem que trazer o ansioso para o presente. Tá? E o mindfulness é uma estratégia que, inclusive, tem pesquisa na USP, pesquisa com cientistas, né? Para trazer a pessoa para o presente. Porque é um exercício, gente. A gente educa a mente da gente. A Bíblia já fala isso. Não adianta a gente limpar o copo por fora e não limpar por dentro, né? Se por dentro está difícil, tem um monte de coisa aqui, eu preciso me organizar aqui dentro, né? Então, eu estou trazendo para vocês pensarem, quem quiser pesquisar um pouco mais e olhar, né? Porque a gente, se concentrando no aqui e agora, no presente, a gente consegue separar um pouco disso. Esse é o aplicativo que eu falei para vocês, Terapia Plena WeMind, tá? Ele tem no... Quem quiser dar uma olhada, depois tem no Play Store, ele é gratuito. E tem, inclusive, proposições de mindfulness, 3 minutinhos. Esse aplicativo, ele não é, como eu falei para vocês, ele não é filosofia, ele não é religião, tá? Ele não tem viés religioso. Ele é um treinamento cognitivo. E ele tem resultados, inclusive, de pesquisa, capaz de atuar em áreas do sistema nervoso central ligadas à concentração e modificar padrões neuronais. Vocês sabem que isso é possível, né? Plasticidade cerebral, isso aí. Estou tirando foto, eu vou deixar um pouquinho aí. Ah, uma coisa, ele é gratuito, esse aplicativo, tá? E é o primeiro app para mindfulness produzido no Brasil. Foi produzido por 2 psiquiatras da USP, tá? Posso mudar? Eu coloquei relaxamento porque tem gente que pode pensar que mindfulness e relaxamento é a mesma coisa, mas não é, tá? O efeito colateral do mindfulness é o relaxamento, mas são coisas diferentes. O relaxamento é bem importante porque, por exemplo, a gente que trabalha às vezes com paciente em crise, uma coisa que a gente faz é a respiração 4x4, né? O que é essa respiração 4x4? Porque o paciente em crise, ele fica hiperventilando. Ele está utilizando a porção superior do pulmão dele, que é a porção que tem menos espaço. E aí, quando eu trabalho com o relaxamento, eu vou usar a respiração diafragmática, expandindo minha capacidade pulmonar. E eu fazendo essa respiração 4x4, eu estou oxigenando meu cérebro. A gente faz isso às vezes para orientar adolescente que está dando branco no vestibular, adolescente que está ali com crise de pânico para, né, na pressão para fazer algumas coisas, e para adulto serve também, tá? Então, assim, é algo que funciona? É científico? É para fazer todo dia? Só não faz em pé que você vai cair, tá? Fica semi-deitado. A melhor posição para fazer isso aí é semi-deitado. Vocês sabem o que é semi-deitado, né? Não é deitado, não é sentado, é semi-deitado, num ângulo de 45 graus. Para a gente poder oxigenar o nosso cérebro, tirar esse resquício de ansiedade que tem. Gente, isso aqui é autocuidado. Estou falando com vocês de autocuidado. É simples, não custa nada, bem barato, e a gente pode incorporar na nossa rotina, né? Pelo contrário, não custa não, vai dar coisas boas pra gente, né? Não vai custar nada e vai ser bom. Respirar corretamente é fundamental para melhorar os quadros de ansiedade, isso aí é uma coisa que a gente bate fundo, né? Eu coloquei aqui, não vou falar de cada uma, primeiro porque tem algumas que eu não conheço muito bem, tá? Mas o que eu queria falar para vocês já ouviram falar de PIX? Não é Pix de dinheiro, não. Esse Pix é com C, tá? P-I-C. Práticas integrativas complementares. Vocês já ouviram? Alguém já sabe o que é isso? Alguém sabe
Aí as meninas da Psico sabem. Então, gente, PICs, as práticas alternativas complementares, elas surgiram como uma proposta mais assim comunitária de ajudar a comunidade a não ficar viciada só em remédio, buscar o médico ou o centro de saúde só para pegar uma receita médica. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui em Florianópolis centros de saúde que são exemplo. Eu falo disso que eu sou defensora do SUS, trabalho desde 98 no SUS, né? Gosto muito de falar dessas particularidades. Então, assim, o SUS tem seus defeitos, precisa melhorar, mas tem algumas coisas bem legais, né? Em 2017, em 2018 foram incluídas mais 10 modalidades das PICs. Então, ao todo, o SUS, se vocês entrarem, essa tabela eu peguei do Ministério da Saúde, tá? Quem quiser conferir pode ir lá no site do governo, que tem no site do Ministério da Saúde, todas as práticas integrativas complementares que fazem parte do SUS. São essas aqui. Então, na nossa cidade não tem todas elas, porque depende também da disponibilidade de profissionais ou não. Mas o que eu queria falar para vocês, por exemplo, na Lagoa da Conceição, não sei quem aqui mora na Lagoa ou conhece ali, e a Lindo também. Tem o Centro de Saúde da Lagoa, eles fazem muito essa questão de horta comunitária. Às vezes, assim, a pessoa vai lá, ele quer uma conversa com a enfermeira sai lá com ele, vai lá na horta, pega a erva, fala assim, olha, vamos lá, então vamos fazer um chazinho. Tem uma coisa assim do autocuidado, né? De uma forma diferenciada, como não fosse só um remédio oferecido, uma consulta, né? Porque isso também é saúde, gente. A gente está falando de promoção de saúde. Eu não posso falar de ansiedade sem falar de promoção de saúde, né? Que uma coisa está atrelada à outra. Então, eu sei que ali na Tapera também tem um lance bem legal de horta comunitária, de outras coisas, outras práticas. Pode falar. Aqui ali onde tem da Corombi, o cemitério, do outro lado tem um parque morto, é um parque ecológico, e ali dentro tem uma horta comunitária, agora estão fazendo estufa, você pode ser voluntária para ajudar, e você vai lá, tem um senhor e tem várias pessoas, e ele entende tudo de ervas, então é assim, por exemplo, tem tudo quanto é verdura e tudo quanto é espécies de chás, você pode participar ali, pode ajudar, também como voluntário, e é muito bom, muito interessante. E toda a arrecadação daquele alimento que sai dali, banana, tem de tudo, vai para vários locais que precisam, como um orfanato, esse tipo de coisa. É muito bonito lá. Que legal. Então, acho que são exemplos de como a gente pode usar o recurso da comunidade para cuidar de quem mora ali, né? Então, eu estou falando isso para vocês porque vocês podem, depois, quem quiser, vocês sabiam que o SUS tem acupuntura? Dá para fazer acupuntura pelo SUS. Ó, essa tabela aqui eu peguei do site da prefeitura, tá? São as PICs oferecidas pela prefeitura, práticas alternativas complementares, nos centros de saúde, né? Não dá para enxergar, mas, por exemplo, tem curso de nutrição vegetariana, curso de alimentação viva, de culinária integrativa, tem yoga em alguns centros de saúde, né? Não vou falar todos, mas assim, tem oficina de fitoterapia. Os profissionais de saúde fazem oficinas de fitoterapia, né? Tem a auriculoterapia, não sei se conhece a auriculoterapia, que é com sementinhas de mostarda colocado aqui, ó, nos pontos, né? Então hoje, por exemplo, agora na pandemia bombou, até eu estou querendo fazer curso de auriculoterapia, né? O Ministério da Saúde está oferecendo gratuitamente para os profissionais de saúde cursos de formação que você pode fazer totalmente 100% online. E são cursos muito bons, assim, eu andei fazendo uns aí, achei muito legal. Tem até para autismo, cuidadores de gente que quer cuidar de pessoas com autismo, tem vários cursos, assim. E um deles é a auriculoterapia que está tendo agora, eu só perdi o prazo de inscrição, você já teria me inscrito. Mas são essas práticas que temos hoje pelo serviço público, né? Nos postos de saúde. Nem todo serviço público tem tudo isso, tá? Pode ser que um posto de saúde menor não tenha disponível tudo isso, que depende dos profissionais também, né? Como acessar? É direto, isso eu chequei com a enfermeira, né? Que é direto no centro de saúde do seu município. Você não precisa passar por consulta, nada. Você vai lá no centro de saúde, olha, eu quero saber o que tem aqui de prática integrativa complementar aqui. Tem uma caminhada, tem uns que tem educador físico no centro de saúde, que faz caminhada com as pessoas, tem um horário X lá. Tem lá, por exemplo, centro de saúde que tem, nós vamos fazer uma oficina de fitoterapia aqui. Se te interessar, vai lá, né? Se você quer isso para você, que é uma forma de autocuidado, né?
E aí cada centro de saúde tem seu menu, né? E eu falei já da Lagoa, que é um centro autossustentável nessa parte. Alguns planos de saúde também possuem, tá, gente? O pessoal que tem Unimed sabe. Eu lembro da Clá, né? Antes da gestação, correndo lá na beira-mar, né, Clá? Assim, tem que aproveitar, a gente tem que aproveitar essas possibilidades. São possibilidades de autocuidado, para você não adoecer de ansiedade, né? Então é importante também estar dando uma olhada. Isso aqui não dá nem para ler, tá, gente? Mas como eu vou disponibilizar os slides depois, eu fiz uma lista de clínicas sociais e ONGs especializadas em saúde mental que fazem atendimento psicológico, tá? Então depois podem acessar também. Alguns gratuitos e outros preço social. Fiz também, eu peguei um exemplo da Lindomar, ela pegou umas indicações, né? Eu achei interessante você ter pegado as indicações, eu falei, eu vou colocar também. Esse livro de ansiedade para criança, eu comprei para o meu filho, né? É bem legal, tá? É do Augusto Cury, e ele monta um conto, e dentro desse conto ele vai trabalhando os enfrentamentos da ansiedade. Esse aqui, Transtornos Mentais e Espiritualidade, a Clarice que me apresentou esse livro, é muito bom, tá? Ele tem 1 ou 2 capítulos sobre ansiedade e do ponto de vista psicológico e bíblico. Esse aconselhamento cristão do Gary Collins, ele tem também um capítulo bem bacana sobre ansiedade. Esses dois, o primeiro não, mas o anterior e esse, gente, tem em PDF, tá? Que eu procurei na internet, tem em PDF, vocês podem conseguir. Esse de Dentro para Fora, do Larry Crabb, é antigo, e até a minha versão é tão antiga que a capa é diferente, mas ele é maravilhoso. Eu li 4 vezes esse livro, é maravilhoso. De Dentro para Fora, é uma viagem interior para você entender por que você está fazendo isso que você está fazendo. É uma mudança a fundo, né? Ele é um psicólogo e pastor, o Larry Crabb. Ele é bem antigo já, nem sei se ele está vivo, ele já me velho. Esses dois, gente, são livros mais técnicos, né? Da terapia cognitivo-comportamental, podem ser lidos por pacientes também, apesar de ser livros técnicos, tá? Porque esse aqui, ó, é o manual do paciente. Tem o manual do terapeuta e esse é o manual do paciente, que ele trabalha com exercícios para a pessoa parar, pensar sobre as coisas que ela está fazendo. E aquele ali, ele trabalha em desconstrução de crenças. Não acredite em tudo que você sente. Ele trabalha com as crenças falsas, né? Que as pessoas vão, ao longo da vida, agregando e começam a funcionar dessa maneira. Posso mudar? E aí, queria finalizar com esse versículo, né? Examine-me, Deus, olhe para o meu coração, ponha-me à prova, conhece meus pensamentos ansiosos, né? Salmo 139, 23. E esse de Mateus 6, 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O problema de hoje é suficientemente por hoje. E aí entra o mindfulness, que é trazer a pessoa para o hoje, não para o futuro, né? Eu ia pôr, mas acho que não rolou, né? A questão lá, mas nem sei também se rola por causa do tempo. Já é meio-dia já, né? Acho que não dá. Mas, gente, só para... Depois vocês acessem em casa, que eu vou disponibilizar, era só uma música que falava sobre essa questão, né? Da mudança e tal. Tá bom? Então é isso. Gente, tão bom, né? Muito bom. Deus realmente é maravilhoso. E essas flores raras, né? Como essas irmãs que vêm falando com a gente, estão do lado da gente e às vezes a gente não tem acesso, né? Eu quero agradecer, viu, Marta? Muito obrigada. Larry Crabb já morreu no ano de 2021 com 77 anos. Ele já faleceu. Mas deixou, sem dúvida nenhuma, um legado, né? Muito importante, muito bacana. Eu queria orar, antes da gente orar, eu quero fazer um comercialzinho também para vocês. A nossa inscrição para o retiro de oração está ali. Quando eu fiz o chá, lembram que a gente estava na pandemia e a gente fez o chá para 70 mulheres e algumas mulheres reclamaram, ficaram tristes comigo, né? E eu fiquei assim, sem graça, porque eu nem conhecia vocês ainda, né? E algumas mulheres falaram, mas 70 mulheres, como pode, não sei o quê. E a gente estava respeitando ali os distanciamentos, né? E todas as ordens ali do governo.
E agora nós estamos com 60 vagas, né? Não temos mais as 60, porque já tem mais de 40 inscritos, né?